No jogo da classificação contra o Náutico, um jogador do Cruzeiro teve uma noite emocionante. O Richard marcou o gol da classificação e pôde homenagear o irmão que morreu no ano passado. Ele conversou com exclusividade com o Globo Esporte e falou sobre um momento especial da carreira. Antes de eu ir pro jogo ainda, eu tava deitado, concentrado, e do nada eu tava passando as conversas assim, e começa a bater, tipo, tanta saudade assim. E embaixo já eu falando, fica comigo, não vai não, sabe? Tipo... falava que ele estava na situação já que eu já estava sabendo. Eu queria, tipo, receber mais uma mensagem dele, sabe? Essa história começou em São Paulo, mas logo cruzou a divisa com Minas Gerais. Eu nasci em Campinas, né? Mas quando eu era bem pequeno, tipo, uns 4 anos de idade, eu já fui para São Sebastião do Paraíso, que é Minas Gerais também. A carreira do camisa 25 do Cruzeiro começou no Comercial de Ribeirão Preto. Seguiu no Sorocaba e recomeçou no Atibaia, todos no interior de São Paulo. Tava pensando em parar de jogar já e do nada um treinador que eu trabalhei me chamou para ir fazer um tour em Dubai. O goleiro do Fluminense me viu num jogo, ficou em dúvida entre 2 jogadores, mas acabou me levando. Gol! Richard! Aí depois realizei o sonho de jogar no Corinthians, que era meu sonho. Fui emprestado pro Vasco. Aí voltei pro Corinthians, fui campeão lá, fui pro Atlético Paranaense, voltei pro Corinthians e fui pro Ceará ano passado. No ano passado, o Ceará acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E Richard não estava nos planos do time para esta temporada. Eu fiquei praticamente 4, 5 meses em casa agora tentando resolver minha situação num outro clube. Em março deste ano, o Cruzeiro estava procurando um jogador de meio campo, forte na marcação. É aí que os destinos do clube e do Richard se encontraram. E aí se passou pouco mais de um mês, até que chegou o momento tão esperado por ele. Recebeu, tocou pro William, boa jogada, vem a bola pro meio, toque do Richard. Gol! Em meio aos mais de 21 mil gritos de gol na Independência, a oração, os abraços. E Richard veste de novo a camisa que sempre usa por baixo do uniforme. Homenagem ao Rian, irmão dele, que morreu em agosto do ano passado. Ele tinha 19 anos. A gente tinha uma intimidade muito forte, eu e ele. Muito, muito mesmo, muito. O cara que era alegre, que estava sempre sorrindo. Eu sempre buscava passar para ele como que é esse mundo hoje em dia, né? Ele também tinha um sonho de ser jogador. Quem jogava mais bola? Era ele. Ele jogava mais que eu, por incrível que pareça, porque ele é atacante, né? E todo mundo gosta de ver quem faz gol. Artilheiro homenageado com um raro gol do irmão volante. Na vitória por 2-0 sobre o Náutico. Na classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Quando alguém se vai, é um dia, 2 dias, uma semana, um mês. As pessoas já esquecem, né? A gente que é família, não. Não esquece nunca. A entrevista foi gravada ontem de manhã. 14 horas depois do jogo, Richard ainda não havia dormido. Passou em claro a noite que não vai esquecer. Que marcou também mais um passo no processo de construção do time. Acho que todo mundo está disponibilizando a comprar a ideia do Pepa. Todo mundo está entendendo que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo quer estar jogando, quer estar mostrando. Só que tem hierarquia, tem o respeito pelo treinador, pelas decisões, pelo companheiro. E tem um torcedor especial que deve estar feliz pelo irmão lá em cima. Então se emociona, então vibra, então brilha, Richard! Que história bacana, né? Fred Teixeira está por aqui. Cruzeiro que se classificou naquele drama na Copa do Brasil. Oi, né, E agora já avisa Brasileirão, né, Dimara? já avisa Brasileirão, vamos correndo, porque é pra frente que se joga. Não sou eu que tô falando, é o técnico Pepa também, que tem essa noção. E pra isso, então, Fred Teixeira está aqui com a gente. É isso, bola pra frente. O Campeonato Brasileiro está só começando. A Copa do Brasil já está entrando em fases mais decisivas, mas o Brasileirão apenas a terceira
terceira rodada. E o próximo adversário já é um pouco mais conhecido, né? O Red Bull Bragantino. Conhecido do Pepa, né? Do próprio Pepa. Foi a equipe pela qual ele estreou no Cruzeiro. Claro que era apenas um amistoso, ainda uma espécie de intertemporada que ambas as equipes fizeram, já que foram eliminadas precocemente dos seus estaduais. E a gente tem que lembrar que naquele jogo o Cruzeiro saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo e no segundo virou para 3-2 com 2 gols do Felipe Machado no Matheus Vital, começando bem a caminhada do Pepa à frente do Cruzeiro. Só que ele mesmo já falou, ó, aquilo foi uma coisa, amistoso, agora é outra completamente diferente, outra realidade, outros jogadores já passaram a assumir posições que não tinham naquele primeiro momento. Por exemplo, naquele jogo, Daniel Júnior começou como titular. Daniel Júnior teve problemas de lesão, depois sofreu com um desgaste muscular, perdeu espaço. Luciano Castan começou a sua caminhada com o Cruzeiro ali naquele jogo, se firmou, passou a ser titular. Super bem, tá super bem, né? Só que algumas situações vão mudar. Uma delas, forçadamente. Ele não poderá contar com o Lucas Oliveira. O Oliveira foi expulso na partida contra o Grêmio, naquele finalzinho, salvou um contra-ataque do Grêmio que poderia ser o gol do empate do Grêmio, e aí ele vai ter que mudar a zaga. E essa é a grande questão. Tem duas opções muito nítidas, Neres ou Reinaldo. E se a gente levar em conta o que o Pepa tem feito nos últimos dias, nos últimos treinamentos e nos últimos jogos, para mim fica muito claro, a opção inicial deve ser pelo Neres. O Neres foi relacionado para as últimas partidas e o Reinaldo, mesmo já recuperado da lesão na coxa esquerda, não foi. Então, se você tem um jogador que fica fora até do banco e da mesma posição, o outro está no suplentes, dá a entender que ele é o próximo na lista. Então, tudo indica que o Neres formará a dupla de defesa com o Castan. Muda um pouco as características, que o Neres não tem a mesma explosão muscular que o Lucas Oliveira, mas é possível sim formar uma boa dupla. A outra grande questão, e essa é uma interrogação que só o Pepa poderá responder, é sobre a figura de extremo pela direita. O Nicão fazer esse papel, que não é a função de origem dele, nós temos que deixar isso claro, o Nicão sempre atuou mais centralizado, mas fazendo esse papel de extremo pela direita, não tem conseguido corresponder, tem sido alvos de críticas. Né? A torcida tem pegado no pé dele mas nas partidas. Ele entende que não tá bem, não é possível, né? O jogador tem noção ali também. Tem autocrítica, não é a né? dele, né? Bom deixar claro, mas também mesmo, né, na improvisação ali, não tá legal. Ele vai ter que achar alguém ali. Exato. Quem entrou nos últimos jogos substituindo o próprio Nicão foi o Rafael Bilu. Seria uma opção dar uma oportunidade para ele desde o início? Ou até mesmo Daniel Júnior, que fez essa função no ano passado, quando era o Pesolano, mas está voltando agora, fez um treinamento só antes do jogo contra o Grêmio, é muito precoce. Então vamos aguardar mais os treinamentos para saber se o Pepa vai providenciar essa mudança no ataque. Uma já é certa que ele não pode fazer. Henrique Dourado ainda não tem a confirmação de que ele possa ser escalado. A situação do Dourado é meio tensa, por quê? Ele levou uma punição lá na China por ter trombado, vamos dizer assim, intencionalmente com o árbitro. Ele reconheceu isso, foi de propósito mesmo, pegou um gancho de 1 ano de suspensão. Só que no dia 14 de janeiro desse ano, ele conseguiu, junto ao Tribunal Arbitral do Esporte na FIFA, a liberação para atuar. Só que ele vinha apenas treinando, né? Não tinha nenhum vínculo, nenhum clube. Acontece que a antiga equipe do Henrique Dourado entrou com um recurso no próprio Tribunal Arbitral do Esporte para que a punição valesse independentemente de qual país Henrique Dourado viesse atuar. Ou seja, se essa punição for mantida, ele tem que ficar até agosto sem poder atuar. Que problemão, hein? Vai ser guerra de eliminar mesmo. O Cruzeiro já falou isso na própria terça-feira, né? Foi isso. Quando veio a notícia de que o contrato feito com o Henrique Dourado já previa essa punição, esse recurso, ou o Cruzeiro pelo menos já fez a parte dele de se precaver ali, né? E colocar uma cláusula já colocando essa situação.
Agora é aquilo, né, Edmara? Tudo bem, veio a explicação, dá pra gente entender um pouco melhor. Até na terça-feira você estava lá na transmissão do jogo contra o Náutico e pontuou como que chega nesse momento, né? Pela primeira vez é relacionado e aí fica de fora. Agora veio a explicação, tá? Veio lá um recurso que foi feito pelo futebol chinês, lá pelo antigo clube. Mas Cruzeiro, eu imagino, segue também com erro, né? Porque ele não vai poder contratar, tá fechou a janela. Então, aí é que é o grande erro, né? Ok, foi o arbitral da FIFA, tá tudo certo, mas ele já tinha ido pro Cianorte, não chegou a entrar, aí ele vem pro Cruzeiro. Eu imagino que eu consultaria lá pra ver se tá tudo certo, se ninguém entrou. O Cruzeiro ainda falou que ele teve um comunicado, né? E eu brinquei, nossa, deve ter passado lá no e-mail, aqueles que você vai passando, não olha o que tá escrito. E aí, sabe, porque quem ficou prejudicado nessa história toda, se ele não puder atuar, é o Cruzeiro, porque não pode contratar. E é um atacante, até agosto, ok, mas agosto também já abriu a janela, aí você pode trazer outros também. Exatamente. Então, né? E a gente sabe que o Gilberto é um jogador experiente, é veterano, sim, tem qualidade e tal, mas tá vivendo um jejum de gols. A fase dele não é boa, a torcida entendeu isso, o Pepa até elogiou o apoio da torcida, aliás, muito legal isso, muito legal. Sim. É ter a consciência de que ele realmente é bom, mas ainda não conseguiu mostrar isso aqui. Mas só que o Cruzeiro tá ficando nesse, né, ali todo embolado. O que ele faz? Um não dá certo, o outro não pode jogar, e daí? Falta a opção de um homem de área mesmo, caso não possa usar o Gilberto. Seria o Henrique Dourado, mas tem essa circunstância. E como nós estamos falando aqui, o pior que não é a primeira vez que isso acontece. A gente estava relembrando aqui, né, Léo? No ano passado, quando o Stênio voltou da Itália, é uma situação um pouco diferente, mas que mostra uma falta, no mínimo, de cuidado. O Stênio foi relacionado para uma partida no interior paulista pela Série B. De última hora, o Cruzeiro tirou da lista, falando que ele tinha que cumprir uma suspensão por cartões amarelos quando disputava a divisão sub-20 pelo Torino da Itália. Meu Deus. Ou seja, faltou um pouco mais de cuidado e agora a situação um pouco semelhante também se repetiu. Vocês sabiam que existia a possibilidade dessa punição do Henrique Dourado voltar a ser validada? Tinha que ter também buscado mais um outro reforço. Quer trazer, ok, mas traz mais um, porque se der errado, né, Fred Teixeira. Ingresso de lá, ingresso de cá. A torcida do Cruzeiro que quiser comparecer ao jogo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista terá que meter a mão no bolso. O ingresso lá vai custar R$100. A meia entrada para aquelas pessoas que têm direito a esse benefício. Serão ao todo 1.200 ingressos disponíveis para a China Azul. No amistoso contra o Red Bull, a torcida do Cruzeiro marcou presença. Torcedores da região ali ficaram concentrados principalmente atrás de um dos gols. É bem provável que tenha novamente todo esse setor esgotado para a torcida do Cruzeiro em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi.